Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli na nossa aula 1, aula que nós vamos iniciar uma bela de uma revisão sobre todos os conteúdos que nós já estudamos nesse quarto bimestre, no nosso livro didático 4. Então eu convido todos vocês a participar com muito ânimo, muita vontade, muita dedicação dessa aula. Vocês vão ver que nós vamos retomar tudo rapidinho. Vem comigo! Vamos à nossa agenda da aula. Olha só então, vamos retomar conceitos e propriedades estudadas, razões e suas representações, razões especiais, proporcionalidade, a propriedade fundamental das proporções, vamos rever quais são os tipos de grandezas e regra de 3. Bora lá? Vamos começar? Vamos lá então. O que é uma razão? Vamos lembrar quando a gente aprendeu o que era uma razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Comparação entre duas grandezas que a gente usa um quociente. A gente faz isso na forma de uma divisão. Nós podemos representar uma razão na forma de uma fração, na forma de um número decimal, na forma de uma porcentagem. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Lembraram? Vamos a um exemplo para a gente melhorar ainda essa retomada? A cada R$ 2.500 que Marcelo recebe, ele deposita R$ 200 na poupança. Nós queremos a razão entre a quantia que ele deposita na poupança e a quantia que ele recebe. Primeira coisa, galerinha, viu a palavrinha razão? Lembrou de fração. Lembrar que a razão é uma comparação que segue uma ordem estabelecida. A ordem estabelecida no exercício, no enunciado. Nesse caso, nós vamos montar a razão entre a quantidade que o Marcelo deposita na poupança e a quantidade que ele recebe nesta ordem. Olha só a razão que eu montei então. 200 está para 2.500. E aí, nós acabamos de montar uma razão da quantia depositada na poupança e a quantia que ele recebeu. Beleza até aí? Só que nós representamos essa razão na forma de uma fração. Então, nós podemos simplificar e encontrar a forma irredutível dessa fração. A prof começaria, pessoal, olha só, cancelando os zeros, cortando os zeros, mas não é obrigatório. E aí, sobrou para a gente a razão 2,25. E como a razão ela é uma comparação, ela tem um significado. Qual é o significado dessa comparação aí no caso do Marcelo? Significa dizer que a cada R$ 25 que o Marcelo recebe, R$ 2 ele poupa, ele coloca na poupança. Molezinha, né? Lembraram de razão? Agora nós vamos rever as razões especiais. Prof, por que recebe esse nome? Razão especial ou razões especiais? Galerinha, são razões, são comparações entre grandezas que nós usamos no nosso dia a dia, que estão muito presentes no nosso cotidiano. Por isso recebem esse nome, razões especiais. E nós estudamos 4 razões especiais. Quais foram essas razões? Escala, velocidade média, densidade de um corpo e densidade demográfica. E agora nós vamos rever cada uma delas. Atenção aí! Bora lá? Vamos começar falando de escala. O que é a escala? Galerinha, a escala, ela é uma razão que permite que a gente consiga reduzir ou ampliar imagens que já existem, figuras, objetos que já existem. A escala é muito utilizada em diversas áreas, em diversas profissões, por diversos profissionais. Por exemplo, arquitetos e engenheiros utilizam a escala de redução para fazer maquetes e projetos, plantas baixas de casas, prédios, shoppings e aí por diante. Os engenheiros automotivos, eles usam a escala de redução para projetar um veículo novo, para fazer uma miniatura de um veículo novo. Os cientistas usam a escala para ampliar tamanho do vírus, tamanho de bactéria. Então, a escala é uma razão muito usada por diversas áreas do conhecimento. Para a gente escrever a escala, nós escrevemos a seguinte razão: medida do desenho, medida representada sobre a medida real. E agora a gente vai ver um exemplo para entender melhor isso que eu acabei de falar.
Bora lá, vamos investigar. Imagine o seguinte, atenção, para fazer uma maquete, Ana representou uma porta que tem 2,4 metros por uma altura de 3 centímetros. Ela representou num desenho, numa maquete, uma porta que possui o tamanho real, a altura real de 2,4 metros por 3 centímetros. Ela tinha que reduzir, não podia fazer no tamanho real essa representação. Vamos ver o que o exercício está perguntando? Bora lá então? Vamos investigar. Bom, pessoal, para resolver essa atividade, eu vou iniciar deixando a medida real e a medida representada na mesma unidade de medida. Eu vou deixar tudo em centímetros, então, o tamanho real, a altura real da porta, que corresponde a 2,4 metros, tem 240 centímetros. Lembrando que, para a gente transformar de metros para centímetros, multiplicamos por 100. E aí a pergunta é, qual foi a escala utilizada? Qual foi a escala que a Ana utilizou para fazer essa maquete, para reduzir? Então, bora lá, vamos escrever a razão, medida do desenho, medida representada, sobre a medida real, nesta ordem. A porta tem a altura na maquete de 3 centímetros sobre a altura real, que corresponde a 240 centímetros. Simplificando essa fração, dividindo ela toda por 3, nós obtemos 1 sobre 80. Mas, prof, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, galerinha, que a cada 1 centímetro da altura da porta na maquete corresponde a 80 centímetros da altura da porta no tamanho real. E uma coisa bacana de lembrar é que a escala, normalmente, ela é escrita dessa maneira que a prof colocou ali, ó, usando a divisão. 1 dividido por 80. 1 está para 80. Molezinha, né, galera? Bora lá para a próxima razão especial. Você sabia? Você sabia que a próxima razão especial que você vai estudar, você vai rever lá na disciplina de física? Mas qual é essa razão? Vamos lá? Vamos descobrir? Velocidade média. A velocidade média também é uma razão especial. É a razão, é a comparação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. E aí nós estamos falando da comparação entre grandezas distintas, diferentes. Distância nós usamos quilômetros, centímetros, metros. Tempo nós usamos horas, dias, né? Meses, minutos, segundos. Então, nós estamos comparando aí grandezas distintas. Vamos ver um exemplo? Vamos lá ao exemplo, então. Júlia percorreu 356 quilômetros em 4 horas. Nosso objetivo é montar a razão que represente a velocidade média. É calcular a velocidade média que a Júlia teve nesse trajeto, ok? Como é que nós fazemos, então? Montamos a razão, a comparação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, 356 sobre 4. Atenção nas unidades de medida. Aí a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Aí você tem duas opções. Ou você faz a divisão do 356 por 4 e obtém 89, ou você pode simplificar a fração. Nesse caso, dividindo tudo por 4, que também vai dar 89 sobre 1, que é o mesmo que 89. 89 o quê? Quilômetros por hora. Quer dizer que a Júlia teve uma velocidade média nesse trajeto de 89 quilômetros por hora. Fácil, né, galera? Bora para a próxima razão especial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre densidade de um corpo. A densidade de um corpo também é uma razão especial. Ela é a razão entre a massa desse corpo, massa, matéria, porque todo corpo é formado por matéria. A minha garrafinha é um corpo, é formado por matéria. A minha caneta é um corpo, é formado por matéria. Dividida pelo seu volume. Volume é o espaço que esse corpo ocupa. Então, aí nós temos uma nova razão especial, a densidade de um corpo. Observe com atenção. Vamos ao nosso exemplo? Imagine uma barra de ouro. Uma barra de ouro que possui uma massa de 1.500 gramas e um volume de 60 centímetros cúbicos. E aí, eu quero que vocês me ajudem a calcular a densidade desse corpo. Sim, porque a barra de ouro é um corpo, é formado por matéria. Bora lá? Razão entre a massa e o volume. Massa, 1.500 gramas.
volume, 60 centímetros cúbicos. E aí você pode dividir o 1.500 por 60, você pode cancelar um zero do 1.500 com um zero do 60, você pode simplificar essa fração toda dividindo por 60, você tem várias opções. Isso nos dá 25 sobre 1, ou somente 25 inteiros. Olha as unidades de medida, grama por centímetros cúbicos. Nós acabamos de calcular a densidade dessa barra de ouro desse corpo. Estão vendo lá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada 25 gramas que compõem essa barra de ouro, ocupa 1 centímetro cúbico de volume. Bora para a última razão especial. Densidade demográfica. Essa razão especial, com toda certeza, vocês já estudaram em geografia. É muito utilizada para a gente saber se um lugar, um país, um continente, uma cidade, um município, um bairro é muito ou pouco populoso. Olha só, então a densidade demográfica é a razão, é a comparação entre o número de habitantes e a área ocupada por esses habitantes. Nós poderíamos fazer isso dentro de uma sala de aula, calcular a área da sala de aula, verificar a quantidade de alunos e calcular, por exemplo, a densidade demográfica da sala de aula. E aí, para exemplificar, a prof trouxe uma tabela aí com os 3 estados que formam a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa tabela nós temos a população estimada, isso com dados de 2017, a área em quilômetros quadrados, já temos a nossa densidade demográfica ali, beleza? E ainda tem informação de qual é a capital de cada um desses estados. E aí nós vamos começar fazendo o seguinte, galerinha, nós vamos começar calculando, verificando como é que a gente chegou na densidade demográfica lá do Paraná. Então nós comparamos o total de habitantes, a população estimada, pela área ocupada por essa população, por esses habitantes. Então, nós fizemos 11.320.892 habitantes, dividido por 199.307 quilômetros quadrados. E aí você pode usar a sua calculadora nesse cálculo um pouquinho mais trabalhoso. Nós temos uma aproximação, um valor aproximado de 56,80 habitantes por quilômetros quadrados. E aí, galera, olha lá, a gente pode arredondar, né? Ou para mais ou um pouquinho para menos, porque não tem como eu dizer que para cada quilômetro quadrado no Paraná, eu tenho 56 habitantes e 0,80 do outro. Não dá, né, galera? Então, eu vou arredondar para 57 habitantes por quilômetros quadrados. Agora, observe Santa Catarina. Peguei a população estimada, 7.001.161, estou dividindo por 95.737 quilômetros quadrados. Isso nos deu um valor aproximado de 73,12 habitantes por quilômetros quadrados, ou apenas 73 habitantes por quilômetros quadrados. Para fechar, a gente está confirmando o cálculo da densidade demográfica do Rio Grande do Sul, dividindo a população estimada por sua área, pela área ocupada por essa população. Nos deu um valor aproximado de 40,18 habitantes por quilômetros quadrados, ou somente 40 habitantes por quilômetros quadrados. Fechamos aí as nossas razões especiais. Agora nós vamos falar um pouquinho de proporção, que tem tudo a ver com razão. Proporção é uma igualdade entre duas razões. É uma igualdade entre duas razões. Grave sempre isso. E aí eu vou colocar um exemplo aí usando uma linguagem algébrica. Imagine os números A, B, C e D formando nessa ordem uma proporção. Eu teria a seguinte igualdade. A está para B, assim como C está para D. Nessa proporção, A e D são os extremos, ficam nas extremidades da proporção. E B e C são os meios dessa proporção. Fácil, né? E aí a gente lembra lá de uma propriedade fundamental que a gente usa muito quando a gente tem a proporção. E usa mesmo, galera. O que é que diz a propriedade fundamental? Que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Prof, mas como é que eu faço isso na prática, galera? Na prática, o que é que vocês têm que fazer? Multiplicar cruzado. Lembrar, então, que a propriedade fundamental das proporções é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos a um exemplo, então, de como resolver uma proporção? Nesse exemplo, nós temos 4 está para 7,
assim como 12 está para 21. Nós temos uma igualdade entre duas razões. E quando há igualdade entre duas razões, nós temos uma proporção. E se a gente simplificar a fração 12/21 dividindo tudo por 3, nós vamos obter 4/7. Para a gente aplicar a propriedade fundamental, para a gente verificar, confirmar se é uma proporção, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os extremos e os meios. E a propriedade fundamental nos diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, galerinha, nós vamos multiplicar cruzado. Atenção lá, 4 vezes 21 deve ser igual a 7 vezes 12 ou 12 vezes o 7. Quando nós efetuamos esses produtos, nós obtemos em ambos os lados da igualdade 84. Por isso, sim, existe uma proporção e nós confirmamos usando a propriedade fundamental das proporções. E aí agora a gente vai retomar grandezas, tudo isso para chegar na regra de 3. Nós vimos que grandezas é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar, a gente já falou isso várias vezes durante várias aulas. E aí nós podemos classificar as grandezas como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. A primeira que eu coloquei aí na tela para vocês são as grandezas diretamente proporcionais. Elas variam sempre na mesma razão. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão, na mesma proporção. Ou seja, quando uma dobra, a outra dobra também. Se uma divide por 2, a outra divide pela metade também. Essas são as grandezas diretamente proporcionais. Mas nós temos também as grandezas inversamente proporcionais. São aquelas que não variam na mesma razão. Então, olha só, quando uma dobra, a outra reduz a metade. Quando uma triplica, a outra reduz a 1/3. E para fechar, nós temos as grandezas não proporcionais. Essas grandezas não aumentam e não diminuem em nenhuma razão. Não dá para a gente prever. Agora eu vou dar um exemplo bem prático de cada uma delas, vocês vão ver. Número de questões da prova, 10. Quanto mais questões o aluno acerta, mais nota ele tira. Grandezas diretamente proporcionais. Atenção ao exemplo das inversamente proporcionais. Quanto maior a minha velocidade, menor é o tempo que eu levo para chegar no local. Então, aumentei a velocidade, diminuiu o tempo, inversamente proporcionais. Agora, observe, a altura de uma criança varia proporcionalmente no decorrer dos anos? Não, não é algo que a gente pode medir, não é algo que a gente pode calcular ou prever. Por isso, eu digo que nesse caso, a altura e a idade da criança são grandezas não proporcionais. Para o cálculo da regra de 3, nós usamos apenas diretamente ou inversamente proporcionais. Apenas grandezas proporcionais. E agora, para fechar, galerinha, a gente vai ver a famosa, maravilhosa regra de 3. Vamos lá? O que é a regra de 3? É um modo prático que a gente tem para resolver problemas, problemas que envolvem grandezas proporcionais, diretas ou inversas. Na regra de 3, nós conhecemos 3 valores e um deles é a nossa incógnita, por isso que recebe o nome de regra de 3. Bora lá para um exemplo? Uma máquina que funciona durante 3 horas enche 120 garrafas de suco. Quantas garrafas de suco essa máquina enche em 5 horas? Primeiro passo, galerinha, eu gosto de organizar as grandezas numa tabela. Então, nós temos 2 tipos de grandezas aí. Primeiro, o tempo que está em horas e a quantidade de garrafas. E agora eu fui lendo o que eu tenho no enunciado, as minhas informações, e fui jogando nessa tabela. 3 horas eu consigo encher 120 garrafas de suco. Quantas garrafas de suco, olha lá, coloquei X, conseguiria encher essa mesma máquina durante 5 horas. Depois que eu organizei as minhas grandezas e montei essa tabela, eu vou identificar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Pensa com a prof, olha só, se eu estou aumentando o tempo dessa máquina, que essa máquina vai trabalhar, eu também vou aumentar a quantidade de garrafas. Certo? Então, se as duas aumentaram na mesma razão, nós temos grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a nossa proporção já está montada. 3 está para 5, assim como 120 está para X.
Lembrando que nós aprendemos que quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós devemos inverter uma das grandezas, escolher uma delas e inverter, ok? Agora eu vou usar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos ou vamos multiplicar cruzado. E no momento que eu multiplico cruzado, eu obtenho uma equação. 3 vezes x dá 3x e 5 vezes 120 ou 120 vezes 5 que dá 600. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Nós temos que x é igual a 600 dividido por 3, ou seja, x igual a 200. O que isso quer dizer, galera? Que durante 5 horas essa mesma máquina encheria 200 garrafas de suco. Foi molezinha lembrar de regra de 3 e esse é um conteúdo que a gente usa sempre. Pessoal, chegamos ao fim da nossa revisão de conteúdos, fim da nossa primeira aula. A prof espera que vocês tenham retomado, lembrado de todos esses conteúdos, mesmo que a gente tenha passado rapidamente por eles. Agora é matemática na prática, nós vamos colocar a mão na massa. Eu aguardo vocês na aula 2. Beijinhos e até daqui a pouco.